E aí pessoal, tudo certo? Pessoal, então vamos falar um pouquinho agora de entradas e saídas do nosso Arduino, como a gente utiliza os comandos de entradas e saídas, tá? O que a gente vai utilizar para esse vídeo é basicamente as entradas e saídas digitais, as analógicas e os comandos de time, tá? De contagem de tempo. Bom, primeira coisa o que a gente pode fazer com uma saída, né? Se ela for digital, a gente pode ativar ou desativar essa saída e a gente pode fazer uma leitura, né, dessa saída para ver qual estado dessa saída ou entrada para ver qual estado que ela está. Antes de tudo, a gente tem que definir qual pino que a gente vai usar e como a gente vai utilizar. Esse cara aqui, Pin Mode, ele vai fazer isso para a gente. Ele é análogo ao DDR-X, né, que é o DDR-B, DDR-D, DDR-C, que define se a gente vai utilizar o pino como input ou output. Que na ideia do Arduino, então, para a gente começar, a gente vai dar nome aos pinos, tá? Vou fazer um comandinho básico aqui, um códigozinho básico, que ele vai detectar se um botão foi apertado ou não, tá? E se esse botão foi apertado, ele vai acender um LED. Se esse botão não estiver pressionado, ele vai apagar esse LED. Antes de tudo, pessoal, eu quero mostrar para vocês esse comandinho aqui, tá? Define é um comando de montador, tá? Ele não vai para a nossa memória flash, que ele define comparações de texto. Como assim, né? Conversões de texto. Por exemplo, se eu quiser dar um nome para um pino. Como eu vou ter um pino que vai acionar um LED, eu quero dar um nome para um pino de LED. E na frente dele eu coloco qual pino que eu quero utilizar. Eu quero utilizar o pino 13. Tá? Então, quando eu escrevo isso, todo lugar que eu escrever a palavra LED, ele vai entender como 13. Na hora de fazer a compilação desse código, ele vai fazer a substituição automaticamente. Definir então um pino para o LED, vou definir agora um pino para o botão. Tá? Vou chamar ele de button. Beleza? E quero conectá-lo ao pino 2. Então, definido aqui os pinos que eu quero utilizar, agora eu vou falar como que eu quero utilizar esses pinos usando aquele comando pinMode. Uma coisa interessante, pessoal, é que se eu escrever o comando certo e esse comando está na base da ideia do Arduino, ele vai ficar laranjado. E aí eu tenho certeza que a minha digitação está correta. Então, meu pinMode, vamos lá ver como que esse cara funciona, tá? Aqui tem uma breve descrição dele, que vai fazer a configuração. A sintaxe, como ele deve ser escrito, é dessa forma aqui. Então, pinMode, né, já está escrito, abri e fechei parênteses, o pino que eu quero utilizar, no caso aqui, eu vou configurar primeiro o LED que eu quero utilizar no pino 13, vírgula, e o modo que eu quero utilizar. LED, né, eu comando LED, não é o LED que me comanda, eu utilizo ele como output em letras maiúsculas, tá? E como a linguagem é em C, sempre que eu utilizo um comando de execução, eu tenho que colocar um ponto e vírgula no final. Mas eu não vou colocar pino 13 aqui, tá, pessoal? Porque eu já falei aqui em cima no meu define que sempre que eu escrever LED, ele vai entender como 13. Como eu quero acender o LED, tá? Agora eu preciso definir o botão também, tá? O pino do botão. Então, eu vou fazer da mesma forma, button, vírgula, e o modo que eu quero usar. Eu quero utilizar como input. Só que como é botão, pessoal, se eu não pressionar nada, quando ele é configurado como input, ele fica com alta impedância no seu pino de conexão. Alta impedância, nada conectada nela, eu tenho alta flutuação de tensão. Então, é interessante que eu fale qual é o estado de repouso dela. Né? No caso input, a gente coloca o resistor de pull-up. Então, se ficou azulzinho, é que eu digitei correto. Pull-up, o que eu quero dizer? Então, o estado normal, certo? Vou colocar um comentário aqui. O estado normal do meu pino 2 é em alta, certo? Então, pull-up, estou puxando o estado dele em alta. Então, quando eu apertar o botão, eu quero que ele vá para zero, né? Quero que ele vá para baixa, para que eu tenha
uma alternação aí no nosso estado do botão, para que o Arduino entenda, né? Então aqui eu fiz a configuração do LED, aliás, do pino 13 como output, né? Que vai ser o LED que eu vou utilizar. Bom, então falei para o meu Arduino o que cada pino vai ser. Agora eu tenho que controlar esses pinos. Então, o que eu quero fazer com esse pino no caso? Primeiro, eu vou fazer um códigozinho simples aqui só para acionar esse LED, tá? Então, já vimos como funciona a função pinMode. Aqui são os pinos que eu posso utilizar, tá? E aqui, pessoal, são os modos que eu posso utilizar. Para dispositivos que não sejam botões, que não me deixam com tensão flutuantes, eu posso utilizar apenas input, tá? Output para LEDs, para o que eu vou controlar, e input para o app eu aciono o botão, aliás, aciono o resistor de pull-up interno do ATmega 328P. Então vamos voltar aqui e vamos começar a acionar esses caras, tá? Então vou utilizar aqui, ó, um digital write para fazer o acionamento desse LED, tá? Digital write. Vamos ver como é que esse cara funciona? Digital write, aqui tem uma breve explicação dele, mas ele serve, pessoal, para fazer o acionamento de um pino. Ele é análogo àquele SBI, né, Set Bit, ou CBI, Clear Bit. Ele funciona da mesma forma. E a sintaxe dele, eu coloco o pino e o valor. O valor eu tenho só duas possibilidades, sim ou não, né? Ligado ou desligado. E aqui eu posso escrever isso de várias formas diferentes. Como eu quero acionar o LED, eu coloco aqui o que eu quero acionar, certo? E eu falo se eu quero ativar ou não. Então, o número do pino, já coloquei aqui que é LED, se eu quero ativar ou não. High, então, é estado de alta, tá? Eu quero fazer o acionamento. E low é quando eu quero fazer o desacionamento. Eu posso escrever de outras formas também. Eu posso escrever 1, ele entende como é ligado, e 0, ele entende como desligado. Mas aqui a gente vai usar a sintaxe mais comum aí, utilizada nos códigos do Arduino. Vamos ver se deu certo esse código, então. Eu tenho que dar um nome para esse código. Vou colocar aqui como aula 1. Eu vou alterar bastante esse código, tá? Ainda. Mas a gente compila, vê se ele está funcionando certinho. Então, a compilação foi feita, foi criado com sucesso. Vamos agora copiar esse código e vamos lá no Tinkercad, tá? Aqui no Tinkercad vamos jogar esse código aqui. Aqui tem programação em blocos, tá? Para quem quiser treinar. É um jeito mais fácil de programar, mas não é o escopo da nossa aula. A gente vai utilizar programação em texto, tá? Que é igualzinho a ideia do Arduino, só vou mudar algumas cores. Vamos colar o nosso código aqui e vamos colocar os LEDs. Vamos colocar o LED no caso, né? É ele conectado ao pino 13, certo? Acionamento desse LED então é feito no pino 13 e o terra dele aqui no terra, beleza? Então vamos dar o play, o código já está lá, vamos ver o que ele vai fazer com esse LED, certo? Então o LED está aceso. Vamos mudar aqui, digital write, né? Eu deixei ele aceso. Vamos colocar aqui para low e vamos ver o que acontece. Não preciso compilar aqui, que eu só estou usando ele como base. Quando eu for descarregar para o meu Arduino, eu vou utilizar esse botão aqui, eu clico em Upload, tá? E se der tudo certo, a gente pode reparar na plaquinha do Arduino que o pino de TX e RX vão piscar alternadamente, né? Quer dizer que está chegando uma informação pela porta serial e tá entrando na nossa memória flash. Então, o pino está aceso. Vamos lá para o código, vamos deixar ele em low, tá? Puder mudar aqui diretamente se a gente quiser, vamos ver o que vai acontecer com ele. Então, dessa vez não acendeu. Vamos falar um pouquinho, antes de falar da nossa próxima referência aqui, para terminar a parte de I/O digital, a gente antes de falar da Digital Red, eu quero falar para vocês desses times aqui, tá? Esses times, pessoal, eles são utilizados para a gente executar comandos de tempo ou para a gente coletar informações de tempo do nosso sistema. Vou falar rapidamente dessas duas aqui, essas duas a gente vai deixar para
para uma aula posterior. Então, aqui no caso a gente vai falar da mais comum, que é a delay, tá? Delay, a sintaxe dela é simplesinha assim, delay, abre parênteses, e o tempo que você quer em delay em milissegundos. Bem mais fácil que fazer a subrotina de delay, né? Concordo. E tem que ser um unsigned long, eu não consigo colocar tempo negativo, tá? Então é um tipo longo sem sinal. Então, vamos lá ver como é que essa função funciona. Esse comando funciona. Eu vou utilizar aqui, eu quero fazer o meu LED acender e apagar com intervalo, né, com delay de 1 segundo, né? Como é em milissegundos, eu quero fazer ele acender e apagar aí, piscar aí num tempo de intervalo de milissegundos, tá? De 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo. Vamos lá no Tinkercad. Cadê? Aqui, Tinkercad. Vou colar o meu código. Parar a simulação, senão não deixa editar o texto, né? E inicializar agora a simulação. Então, a gente consegue ver que ele pisca de 1 em 1 segundo. Beleza? Esse é o nosso Hello World do Arduino, tá? Piscar um LED, também chamado como Blink. Essa é a primeira prática, é a primeira coisa que quem trabalha com Arduino faz. Certo? Então, aumentei aqui o tempo para ele piscar mais rápido. Aliás, diminuí o tempo para aumentar a frequência de piscagem dele. Então, vamos inserir um botão nesse cara para a gente utilizar a nossa referência aqui de leitura. Certo? Então, Digital Read, tá? É uma leitura que a gente faz e a gente vai se atentar que ela é um comando que retorna algo para alguém, tá? Aliás, retorna algo para a gente. Aqui, ó, se a gente for ver aqui no exemplo que é dado, a gente pode perceber que sempre que a gente utiliza Digital Read, a gente salva esse valor em algum lugar. A gente vai ver que não é preciso salvar, tá? A gente vai fazer um comandinho um pouquinho diferente aqui e a gente vai perceber que não é necessário salvar esse valor. Mas por enquanto, né, só para deixar mais didático aqui o nosso esquema, a gente vai salvar. Agora, a gente não vai definir, a gente vai utilizar uma variável, na verdade, para salvar esse valor, tá? Uma variável, como o meu botão ele é ou 1 ou 0, a gente vai utilizar uma variável booleana, certo? A gente ocupa um bit só do nosso sistema e a gente vai fazer a leitura do valor do nosso botão. A gente vai começar com ele sem valor nenhum, a gente já definiu aqui o que a gente quer, e a gente vai fazer a leitura desse botão. Como que é a sintaxe? Digital Read e o pino que a gente quer. Digital Read e o pino que a gente quer utilizar. Aqui no caso, que pino que eu estou utilizando? 2 com o aí nome de botão, né? 2. Eu preciso colocar mais alguma coisa? Não, né? A sintaxe dele é Digital Read, simplesmente o pino que eu quero, né? Faltou alguma coisa? Faltou, né? Faltou onde eu quero guardar esse cara. Então, o estado dele, se ele estiver em alta, se ele estiver em 5 volts, ele vai retornar true, vai retornar 1, né? Se ele estiver em 0 volts, ele vai retornar 0 aqui nesse caso. E como que eu utilizo essa leitura, né? Em C, pessoal, eu tenho certeza absoluta que vocês aprenderam esse comando aqui, if, né? É exatamente a mesma sintaxe que a gente utiliza no C convencional, no C puro, tá? If, uma dada condição, a gente vai executar um trecho de código. Então, vamos fazer aqui o if, uma dada condição. Pessoal, se vocês forem ver, quando a gente recorta e cola muitas coisas, o código vai ficando meio feio. Se a gente apertar Ctrl T, a ideia do Arduino é deixar ele bonitinho para a gente, tá? Ctrl, segura o Ctrl e aperta T. Então, aqui a gente vai colocar uma condição. Qual a condição, né? O valor igual. O que eu quero aqui, né? Como a gente está usando o resistor de pull-up, caso o botão não esteja pressionado, o valor dele é 5 volts.
E quando eu for lá fazer a minha configuração, montar o meu circuito, quando ele estiver pressionado, ele vai estar em 0 volts. Então, quando ele for false, no caso, quando ele estiver em 0, vamos colocar aqui em 0, que é mais fácil de enxergar. Quando ele estiver no GND, conectado ao GND, ele vai executar esse trecho de código. E aí eu posso colocar um else aqui. Else eu não preciso de condição, né, porque ele é sempre o complemento do meu if. Else, caso o meu botão esteja em 5 volts, ou seja, não estiver pressionado, ele vai fazer alguma outra coisa. Então, eu vou copiar esse trecho de código aqui e, em vez de ele piscar de 1 em 1 segundo, eu quero que ele pisque de 100 em 100 milissegundos, certo? Vou copiar esse cara, vamos lá no Tinkercad, vamos copiar ele aqui. Vamos fazer a montagem do circuito também, né? Senão não dá certo. Aqui está nosso botãozinho. Vou fazer a conexão dele. Então, lembrando, como a gente utilizou o resistor de PUAP, o estado normal dele vai ser 5 volts. Então, quando eu pressionar, eu quero curto-circuitar um pino. No caso, o pino que eu estou utilizando é o pino 2, com os 0 volts. Tá? Então, eu vou conectar esse botão no 0 volts. Vamos inicializar aqui a simulação. Eu não fechei alguma chave aqui, né? Vamos lá, vamos fechar a chave aqui então. Vamos inicializar a simulação. Aqui também eu não fechei. Ah, esqueci de copiar, né? Enfim, vou inicializar. Então, ele está piscando rapidamente, certo? Quando eu pressionar o botão, ele vai piscar de 1 em 1 segundo, certo? Então, 5 volts, ele está aqui, né? Piscando rapidamente. Quando eu pressiono, ele vai para 0 volts, ele pisca devagar. Beleza, pessoal? Então, esses são os comandos básicos de entrada e saída digital. Próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre alguns outros comandos. Antes de continuar, aliás, antes de acabar o vídeo, eu quero falar um pouquinho. A gente falou sobre a delay, só que não falou da delay microseconds. Delay microseconds, pessoal, é a mesma coisa do delay, só que o parâmetro interno que eu coloco aqui é em microsegundos, tá? Em vez de ser em milli, eu coloco em micro. Então, eu não fico limitado aqui ao valor 1 milissegundo. Agora, eu posso utilizar o valor aí de 2, 3 microsegundos. Beleza? Então, beleza, pessoal. Nessa aula é só isso. Um abraço.